Olá, tudo bom? Eu me chamo Carlos, sou professor de matemática e hoje nós vamos falar sobre questões de Enem. Portanto, o nosso assunto hoje nós vamos tratar sobre PG, progressão geométrica. Então, nesse caso, pessoal, as nossas questões de Enem, nós temos que observar a questão e as alternativas, tá? Para serem eliminadas. Mas, como se trata de progressão geométrica, a gente também tem que lembrar da fórmula, tá? Tem uma fórmula. Então, a gente tem que sempre estar atento à fórmula geral. Como se diz, na PA tem uma fórmula geral, na PG também tem uma fórmula, então devemos lembrar sempre. E essa fórmula geral faz com que a gente elimine rápido cada questão. É uma das alternativas que a gente usa muito na matemática, tá? Então a gente usa muito a fórmula geral, sempre lembrando quem é ela. E também pela leitura da questão. Então vamos lá. Vamos ao slide. Essa questão, a primeira questão, é do Enem de 2019. Alguns modelos de rádio automotivos estão protegidos por um código de segurança. Para ativar o sistema de áudio, deve-se digitar o código secreto composto por 4 algarismos. No primeiro caso de erro na digitação, a pessoa deve esperar 60 segundos para digitar o código novamente. O tempo de espera duplica em relação ao tempo de espera anterior. A cada digitação errada, tá? Uma pessoa conseguiu ativar o rádio somente na 4ª tentativa, sendo de 30 segundos o tempo gasto para a digitação do código secreto a cada alternativa. Nos casos da digitação incorreta, ele iniciou a nova tentativa imediatamente após a liberação do sistema de espera. Pergunta-se, o tempo total em segundos, né, gasto por essa pessoa para ativar o rádio foi igual a 300, letra B, 420, letra C, 540, letra D, 660 e letra E, 1020. Então, observem, pessoal, quando ele fala, a pessoa deve esperar aí no máximo na questão, ele vai dizer no máximo 60 segundos para digitar o código novamente. Observe que teve várias tentativas, não foi só uma, tá? Então aí tem que ter um cuidado. Então vamos dar uma olhada, a maneira bem básica, como eu deixei ela para ser escrita e ser resolvida para vocês, tá? A maneira de como a gente pode eliminar. Olha só, a senha, ela foi digitada corretamente apenas na 4ª tentativa. Lembra disso? Olha só, voltando à questão. Como nós estamos falando de Enem, eu vou dar uma ida e uma volta. Bem ao meio, lá embaixo, uma pessoa conseguiu ativar o rádio somente na 4ª tentativa. Tudo bem? Então, olha aí. Na 4ª tentativa, sendo de 30 segundos o tempo gasto. Então, vamos lá. A senha foi digitada corretamente apenas na 4ª tentativa. E, portanto, gasto 4 vezes 30 segundos, que é igual a 120 segundos. Digitando a senha, que era o que ele precisava. Além desse tempo, precisamos levar em consideração o tempo, né, de espera. Lembrando que ele tinha um tempo de espera de uma questão para outra, de uma questão para outra.
de uma senha para outra. Ele tem um tempo de espera de 30 segundos. Então, seria 4 vezes 30. Tempo de espera após cada uma das 3 digitações incorretas. Como o primeiro tempo de espera é de 60 segundos e esse tempo duplica a cada digitação incorreta, temos. Então, olha lá. A primeira digitação incorreta, ele teve que esperar 60 segundos. A segunda digitação, ele teve que esperar o dobro, não foi isso? Então, 60 mais 60, 120. Então, é a segunda digitação dele. Só que a terceira digitação duplica, é o dobro. Então, a terceira digitação, era 120, ele foi para 240 segundos. Total de tempo. Tá? Total de todos os tempos de espera. Nós temos aí 60 mais 120 mais 240, que é igual a 420 segundos. Logo, o tempo total até a ativação do rádio foi de 120 mais 420, que é igual a 540 segundos. Portanto, aí nós temos como alternativa correta a letra C. Lembrando, pessoal, que a duplicação é de um espaço para outra da senha, tá? Se a primeira foi 60, sempre ele vai ter como dobrar. Vamos aí à segunda questão. Nessa segunda questão, de Enem de 2016, nós vamos falar sobre uma folha de papel. Como vocês conhecem bem, uma folha de papel A4, ela é de um tamanho normal. Só que quando você fala A4, A3, cada vez ela vai ficando maior. O A2 e o A0. Então, elas sempre vão crescendo. O número das folhas vai diminuindo, mas os centímetros delas vão crescendo. Então, tem que ter uma total observação nesse tipo de questão. Então, vamos lá. O padrão internacional ISO 216 define os tamanhos de papel utilizado em quase todos os países. O formato base é a folha retangular de papel chamado de A0, cujas dimensões estão na razão 1 dividido por raiz de 2, ou seja, 1 raiz de 2, tá? Mas aqueles 2 pontinhos ali é 1 sobre raiz de 2, ou 1 dividido para raiz de 2. A partir de então, dobra-se a folha ao meio, sempre no lado maior, definindo os demais formatos, conforme o número de dobradura. Por exemplo, o A1 é a folha A0. Desculpa, A1 é a folha A0, dobrada ao meio uma vez. O A2 é a folha A0, dobrada ao meio 2 vezes. E assim sucessivamente, conforme mostra a figura. Então, observe que nessa figura eu tenho uma primeira imagem, o A0. Mas quando eu pego o A0, que ela é uma folha inteira, e dobrar ao meio, ela vai ser tornada e ser chamada de A1, tá? Ela vai ter outra medida e vai ser outro nome, o A1. E assim, se eu dobrar a folha A1 ao meio, ela vai passar a ter outra medida e vai ser chamado de A2. E assim sucessivamente, até chegar a essa folha que a gente conhece, que é a que a gente trabalha no Brasil. Tudo bem? Que é a folha normal, a chamada A4. Continuando. Um tamanho de papel bastante comum em um escritório brasileiro ou nas escolas, como é as nossas repartições, é o A4, cujas dimensões são 21 centímetros por 29,7. Então, observe,
ela tem a largura e o comprimento. Então, 21 por 29,7. Pergunta-se, quais são as dimensões em centímetros da folha A0? Nós temos aí a alternativa. Alternativa A, 21 por 118,8. Letra B, 84 por 29,7. Letra C, 84 por 118,8. Letra D, 168 por 237,6. E a letra E, 336 por 475,2. Lembrando que o A4 está na questão. Logo assim, nós podemos eliminar várias questões. O que é que a gente pode fazer? Sabendo que foi dividido ao meio, nós vamos fazer o quê? O A4 nós vamos multiplicar largura e comprimento, todos eles sempre multiplicando por 2, tá? Sempre assim, multiplicando por 2. O valor que você achar, multiplica por 2. Então, vai ser o valor encontrado. É um tipo de questão que às vezes não precisa de cálculo, de raciocínio lógico, rápido. É um trabalho de multiplicação por 2. Largura e altura, sempre largura e comprimento, desculpa. É só multiplicando. O valor achou, multiplica-se 4 vezes, de A4 a A0. Então vamos lá, eu deixei ela bem explicada para vocês. Olha só a resposta. Então temos o A0, que é o nosso papel maior, o A1, o A2, o A3 e o A4, que é o que a gente usa nos escritórios brasileiros e em todas as escolas e repartições. Pelo que eu vi na questão, tá? O comprimento, o lado maior, sempre se cai pela metade e se torna a largura, o lado menor da próxima folha. Uma observação, toda vez que dobrar é a mesma coisa que dividir por 2, tá? Quando você tem, por exemplo, uma folha de 100 centímetros de largura, ela é 100 centímetros. Se você dobrar ela, o que aconteceu? Você dividiu ela por 2. Para voltar, você faz o quê? Multiplica por 2. Raciocínio, tudo bem? Então vamos lá. Então vamos fazer o inverso da situação. Quem é meu A4? Meu A4 é 21 por 29,7. Multiplico a largura por 2, vai ficar o quê? Ele vai passar a ser um A3. Por quê? Eu vou multiplicar 21 por 2 por 29,7. Eu multipliquei um lado da folha. Também tenho que multiplicar o outro. Então vai ficar 21 vezes 2 é 42. E ao mesmo tempo eu vou ter que multiplicar o 29,7 por 2. Tá? Feita a multiplicação, aí eu já vou aumentando. Então, na primeira multiplicação, 21 vezes 2 vai ficar 42 por 29,7. Eu tenho aí o A3. E se eu multiplicar de novo a largura por 2, eu vou ter 42 por 29 vezes 2. Então, aí, ó, observe que aí eu vou ter agora o A2, 42 por 59,4. E se eu multiplicar a largura por 2, eu vou passar para o A1. O A1 ele vai ficar 42 vezes 2 vezes 59,4. Só que agora eu multiplico o outro lado. 42 vezes 2, 84. Eu estou no A1. E se eu multiplicar 59 por 2, 59,4 por 2, eu vou diretamente para o A0, tá? Que é a minha maior folha. Então, o A0 ele vai ser 84, que foi minha multiplicação, vezes
que é o pô ali, né? 59,4 vezes 2, que é igual a 118,8. Portanto, aí, o meu A0, a folha dele, a medida, é de 84 centímetros por 118,8. Portanto, aí, a minha alternativa é a letra C. Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.